Categoria de base ganha protagonismo e Atlético prepara um elenco recheado de novidades para 2024. Mercado de transferências. O que mudou em relação a 2023? Por fim, Eduardo Cudê foi o grande erro da temporada. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Aqui é notícia séria, conteúdo com credibilidade, sem aquelas chamadinhas que vão simplesmente chamar a sua atenção, mas não vão te entregar o conteúdo. Aqui é tete a tete, é cara a cara, é te entregando o melhor possível. Por isso peço que antes da gente seguir, você nos dê aquela ajuda de sempre. Deixe o seu like. Aliás, batemos ontem mais de 4.000 likes no vídeo. E no vídeo de hoje eu peço a sua ajuda, o seu carinho. É tão breve, é tão rápido, gente, para deixar um like, para se inscrever aqui no Bica Galo. Então vamos tentar bater 1.500 likes. Será que eu posso contar com a sua ajuda? É possível? Me dá essa moral de corpo e alma? Então vamos nessa, vamos falar então sobre o que vem pela frente, as mudanças implementadas de filosofia dentro do Atlético, a questão envolvendo a categoria de base, reforços, né, tudo sobre os bastidores do Atlético, né, neste fim de temporada e quase início já de 2024. Como o ano passou rápido, né, gente? O ano tá voando de fato. Há poucos dias eu estava aí iniciando, pensando num planejamento para o ano de 2023 e o ano de 2023, na verdade, já está quase acabando. Não que eu não tenha cumprido parte desse planejamento, mas realmente as coisas caminharam muito rápido, pelo menos, né, essa é a sensação que eu tenho. O tempo foi curto para fazer muita coisa. Enfim, vamos falar então sobre, inicialmente, em relação à categoria de base, mas eu quero trazer aqui um apanhado sobre o elenco do Atlético em 2023, as situações que estão extremamente incertas para a próxima temporada. E aqui eu vou citar alguns nomes. Por exemplo, o zagueiro Bruno Fux, o lateral Saravia e também o Lemos. São atletas que têm um futuro incerto, ou seja, não sabemos se estes jogadores permanecerão ou não. Aqui há uma característica diferente entre cada um deles e eu vou explicar um pouco mais à frente, mas o fato é que em relação a estes atletas existe sim uma possibilidade também de todos permanecerem ou até mesmo de todos saírem do clube. Em fim de contrato nós temos Mariano, Hever e Johan. Estes três, por tudo que apurei e por conversas de bastidores, é bem provável, não é certo também, o Hever vai encerrar a carreira, isso todo mundo já sabe, mas a situação envolvendo o Johan e também o Mariano, né, não devem seguir no clube na próxima temporada. Agora, o setor defensivo do Atlético, se a gente for pegar estes nomes que eu citei aqui, Bruno Fux, Saravia, Lemos, Mariano, Hever e Johan, a maior parte desses jogadores, à exceção do Johan aqui, né, são atletas do setor defensivo. E se a gente for observar, nós vamos falar aqui agora os nomes dos atletas da categoria de base que estarão na montagem do elenco principal. E é muito importante citar isso aqui, daqui a pouco eu vou falar a diferença entre montagem do elenco e transição da base para o profissional. Tem uma diferença muito grande nisso aí, tá? O Atlético realmente fará um 2024 completamente diferente de tudo que já se viu na história do clube. Mas eu vou citar os nomes dos 6 jogadores de linha que sobem da base para o profissional. Vitor Gabriel, lateral direito, muito falado inclusive. O zagueiro Rômulo, estes dois do setor defensivo. E aí nós temos 2 meias, um inclusive que já atuou em algumas partidas nesta temporada e que renovou o contrato com o Atlético até 2027 com a multa de mais de 60 milhões de euros. É um atleta que chamou muita atenção na base e continua chamando mesmo no profissional. Eu estou falando aqui do meia Alisson. Temos também o Paulo Vitor, que também segue treinando com os profissionais, o Cadu, atacante, e o Isaac, também atacante. Os goleiros Gabriel Delfim e Gabriel Átila também farão parte do elenco profissional em 2024. Em resumo, nós temos 2 defensores, 2 meias e 2 atacantes. O Hever, como eu disse, tá? Aqui falando já do elenco de 2023, traçando um paralelo com a base, né? O Hever certamente vai se aposentar ao fim da temporada. O Mariano e o Johan realmente são atletas que não devem seguir, a não ser que algo muito diferente aconteça nos próximos meses, mas é bem provável que esses 2 jogadores sigam, né, aqui no Galo. Sobre Fux, o Atlético buscará a permanência deste jogador, tá? Ele tem do próprio Rodrigo Caetano, ao qual não conversei sobre isso, mas sabemos por bastidores e por entrevistas do próprio Rodrigo que o Bruno é um cara que ele gosta muito e sabe do potencial
que este atleta tem. O grande problema envolvendo o Bruno Fux é que ele veio por empréstimo com passe fixado. Ou seja, o Atlético quer a permanência do Fux, mas sabe que encontrará dificuldades para negociar. É um jogador que passou por algumas lesões, teve alguns problemas ao discorrer da temporada, mas sempre que entrou mostrou muito futebol. É realmente acima da média e tem apenas, salvo engano, 23 anos. É o perfil de jogador que o Galo colocará em prática daqui para frente. Então, repetindo, tá? O Fux tem um valor fixado, a quantia é considerada alta, segundo uma fonte que a gente consultou, mas o clube tentará sim negociar para manter este jogador. Situações envolvendo Saravia e Lemos, tá? Seguem incertas, não há negociação com estes atletas, pelo menos até a última informação que puxamos sobre este assunto. Se algo mudar, a gente vai colocar em prática aqui também para vocês, mas o Atlético, até onde sei, vai esperar um pouco mais para definir, tá, a situação desses dois jogadores. Eu sei que o Saravia recebeu sim algumas sondagens nos últimos meses, e o Galo, né, aí projetando, quem sabe, a sua permanência. O Lemos, eu particularmente acho que é um atleta bom de se manter no elenco, e perder muitos jogadores, ou seja, fazer uma mudança muito grande do elenco, eu, Henrique, não considero como algo positivo. Se a gente for observar, repito, olha só, Bruno Fux, Saravia, Lemos, Hever e também o Mariano. São 5 atletas que atuam na mesma posição. E você, por exemplo, se não consegue manter o Fux, né, que tem um contrato ali, uma vigência alta, o clube não consegue pagar, por exemplo, aí você perde o Saravia, eu não quero renovar, um exemplo, tá, gente? E o Lemos também não, então você muda, você mexe demais no seu sistema defensivo, que vem dando certo, né? O Filipão ajustou a casinha e estes jogadores que aqui estão dando conta do recado. Né? Claro que o Atlético vai contratar, vem aí, eu disse aqui sobre o Rômulo da base, que é uma esperança, mas o fato é que eu acho que não pode mexer demais também do elenco, senão você cria um problema para o próprio treinador que vai iniciar uma temporada, por exemplo, com um time totalmente novo. Aí não adianta nada, não tem planejamento que segure isso. Agora, o Atlético vai sim esperar, falando sobre Lemos e Saravia, a informação que tem um pouco mais para entender qual vai ser o discorrer da temporada. Onde que o Atlético vai parar ao fim da temporada? É Libertadores? Não é? Né? Quem nós estamos de olho no mercado? A questão envolvendo a base. Eu citei aqui, por exemplo, né, que o Vitor Gabriel da base sobe e está na montagem. Ou seja, se ele está na montagem, ou o Mariano ou o Saravia, um dos dois tem que sair. E é bem provável que o Mariano não fique. Então, abrindo portas, quem sabe, para a permanência do Saravia ou não, tá? Isso é muito incerto também. Bom, como que os atletas que eu citei, tá, e outros também devem sair. Além dos que eu citei, alguns outros jogadores não devem permanecer no Atlético, e aqui não cabe ao Henrique citar nomes, mesmo sabendo quem são, porque eu acho que a gente deve primeiro... Gente, o microfone ele tem tanta força que atletas assistem os nossos conteúdos, tá? Pessoas ligadas à família desses jogadores também assistem os nossos conteúdos, então aqui... Se eu não tiver uma informação oficial, ou seja, que seja de uma fonte direta aqui, né, por uma liberdade nos permita colocar isso em prática aqui, eu não vou falar. Mas o fato é que além destes jogadores que eu citei aqui, outros também sairão. E aí vocês tirem suas próprias conclusões, tá? O Atlético, além destes jogadores que eu falei aqui que devem sair, há uma orientação da diretoria executiva, assim como, né, em consenso com o departamento de futebol, que estes 8 jogadores da categoria de base passem a fazer parte do elenco e da montagem do profissional. E eu falo no início desse conteúdo, e aqui agora eu vou explicar qual que é a diferença entre, né, montagem do elenco e transição. A transição é o que acontece no Atlético já há algum tempo, tá? Onde você coloca 5, 6, 7, 8 moleques da base para treinar com um profissional que já estejam em condições físicas e psicológicas de estar em conjunto com o elenco profissional. E a partir dali você vai mapear quem é que vai se encaixar naquele elenco. A grande diferença é que o Atlético, pela primeira vez, talvez na sua história inteira, coloca atletas da categoria de base como prioridade no elenco profissional. Que isso? Fizeram a transição, conheceram o treinador, alguns entraram em jogos importantes até do Atlético para entender a dinâmica do que é um elenco profissional. Diferentemente de outros clubes no Brasil, onde você
cria um jogador da base, já coloca no profissional para jogar e às vezes esse moleque se queima, segue outros rumos por uma questão psicológica. O Atlético trabalha com linhas, filosofias de pensamento e extremamente focado, tá? A ideia do Atlético é sim de revelar vários jogadores daqui para frente. Então, a transição é o momento de jogar com o elenco profissional e estar na montagem é realmente computar aqueles jogadores como atletas do profissional. Ou seja, se você tem, por exemplo, 6 meio-campistas e você vai integrar mais 2 da base, alguém desse time profissional vai ter que sair. Se você integra mais 2 atacantes da base ao elenco da montagem do elenco profissional, alguém vai ter que sair, vai ter que dar espaço. Ou seja, a ideia do Galo é realmente colocar esses jogadores em evidência e para atuar. Ou seja, se o treinador virar e falar assim, eu quero contratar fulano, beltrano e ciclano. Não pode, meu amigo. Você tem aqui o seu elenco, você vai ter que usar a base. Se por acaso esses moleques não renderem, aí sim a gente pensa em algo diferente, tá? Eu quero falar também sobre algo que me chama atenção, porque colocar a base como um dos protagonistas é interessantíssimo, mas as pessoas me fizeram algumas perguntas e às vezes até afirmações do tipo, compraram o Atlético para colocar a base, aí é fácil demais. Parece que nunca tá bom as coisas, mas o fato é que agora eu vou trazer uma informação para vocês aqui sobre o planejamento financeiro e de contratações para a próxima temporada. Não significa que usar a base como montagem do elenco profissional que o investimento vá reduzir. Pelo contrário, o investimento vai aumentar. Mas eu vou te explicar o passo a passo disso. Antes peço que você deixe seu like, que ainda está muito baixo. Colabore com o Bica Galo, deixe o seu like. Mais de 50% das pessoas que passam no Bica não são inscritos, por uma série de motivos. Então, se inscreva no canal, participe conosco. E eu quero deixar uma mensagem muito breve aqui. Eu falei do Saravia, né? Já citei também o próprio Casares aqui em alguns vídeos. O professor João Luiz, que está aparecendo aí embaixo, é o profissional que trabalha com atletas de futebol. E ele está abrindo a oportunidade para que você, meu amigo e minha amiga, que está querendo emagrecer, está querendo ficar com um shape legal, com um corpo bacana, ganhar uns músculos a mais, você tenha uma consultoria com ele. Olha que oportunidade legal. Acione agora essas fotos que estão aparecendo aí, são fotos reais, tá? Não são fotos falsas. Acione o João porque eu tenho certeza que vai mudar muito a sua vida. Nunca tive um professor tão bom em relação à academia. Vamos falar então agora sobre o planejamento financeiro da próxima temporada. É importante que o torcedor saiba mais sobre isso, porque há muitas dúvidas e diferentemente de 2023, tá, gente? O 2024 do Galo será de mudanças estruturais. Aqui seria fácil para o Henrique falar só sobre, o Galo pretende gastar 60 milhões em reforços, 40 milhões. Eu acho o jornalismo às vezes um pouco preguiçoso, tá? Com perdão aí aos colegas, claro que tem alguns que fogem muito da curva, gosto demais, sempre cito profissionais aqui que realmente me fazem ter interesse por consumir alguns conteúdos. Gente, para vocês terem uma ideia, o futebol que o Henrique consome é basicamente para produzir esse conteúdo e nos jogos do Galo. Eu não vejo mais nada de futebol, né, a não ser eventos como semifinal de Libertadores, final, enfim. Mas eu não sou realmente tão ligado ao futebol como poderia ser. No entanto, cabe a mim aqui trazer informações mais completas para vocês. Trazer coisas do tipo, não é chegar e falar que o Atlético está contratando fulano ou beltrano, nossa, tal estrela vem aí, ou o Atlético vai gastar só 40 milhões para o ano que vem. Não, é multifatorial a coisa, sabe? Ela é muito grande, ela é muito maior do que isso. E eu vou explicar aqui, em pelo menos 5 tópicos para vocês, o que é o planejamento do Galo financeiro e de contratações para a próxima temporada. O primeiro deles, tá, é a montagem, né, do elenco, que será feita através do clube e não mais pelo treinador. O Atlético viveu um 2023 onde um técnico, ao qual eu vou citar daqui a pouco, o Eduardo Cudê, montou um elenco onde você tem várias opções para o meio-campo e praticamente não tem nenhum ponta reserva, seja para o Paulinho ou para o Pavão. Ou seja, uma montagem totalmente defasada, equivocada, que fizeram em 2023. A partir de agora, por um entendimento da diretoria executiva, repito, em consenso com o futebol, né, colocarão em prática a montagem do Atlético. Ou seja, o técnico que aqui estiver terá que se adequar à realidade do clube, à filosofia do Atlético, e não o Atlético ficar se adequando à realidade de cada treinador. Aquela história, sai um treinador, você manda embora, chega um outro, contrata um monte de bagre, deixa os bagres ali no seu time e você é obrigado, né, às vezes a rescindir um contrato, pagar uma multa, um salário mais alto e por aí vai. Isso vai mudar agora
com a atual diretoria do Galo, tá? Poucos reforços virão, esse é o segundo tópico. No entanto, o pouco pode ser muito, gente. Não significa que contratar, né, através de baciada vai ser algo positivo, não vai. Então o Atlético está mapeando o mercado, o Rodrigo Caetano já está trabalhando para trazer reforços para a próxima temporada, e o que eu posso dizer para vocês, né, de informação de bastidor aqui, é que coisas boas vão acontecer, tá? O terceiro ponto, a saída de atletas com altos salários permitirá com que o clube faça novas aquisições, ou seja, falamos aqui há pouco de alguns jogadores que podem não seguir, mas outros também não seguirão. Ou seja, você abre um precedente ali para que o Atlético realmente tenha mais grana para poder investir em novos jogadores na próxima temporada, tá? O quarto ponto, avançando para a fase de grupos da Libertadores, o valor do aporte financeiro pode sim ser diferente. A gente conversou com uma fonte e ela não descartou essa hipótese, ou seja, há um planejamento fora da Liberta e um planejamento para a Liberta. O Atlético hoje considera como obrigação, tá, o acesso à Libertadores na próxima temporada, ou seja, a bem da verdade que o clube já trabalha com a classificação para a Libertadores. O quinto ponto, e não menos importante, talvez o mais importante deles aqui, é de que o Rodrigo Caetano permanecerá à frente do comando de futebol do Atlético. Teve 2 reuniões há cerca de umas 3 semanas com a diretoria e decidiu seguir no Atlético, acreditando em um projeto e tendo mais liberdade para trabalhar. O Rodrigo Caetano, repito, terá um pouco mais de liberdade, inclusive financeira, pelo menos é o que foi prometido, para trabalhar daqui para frente, o que é muito bom, porque você trabalhar só contratando, jogador em fim de contrato, jogador por empréstimo, realmente fica mais difícil, né? Então o Rodrigo Caetano tendo mais chance aí, né, de desempenhar o seu trabalho, que é muito bom, a gente sabe disso. Vou falar agora sobre uma pergunta que me fazem direto. Vai ter algum presente da SAF, o presente de Natal todo ano, gente? É igual aquela coisa, né? Número de acidentes na estrada em fim de ano, quanto está custando o ovo da Páscoa no período da Páscoa, Dia das Mães, quanto cada consumidor vai gastar no Dia das Mães, operação da Polícia Federal para a data X. Todo ano as mesmas pautas e sempre surge essa pergunta. Existe um presente de Natal para a torcida do Galo? Vou ser direto com vocês aqui. Eu conversei com uma fonte do clube e eu vou abrir aspas para encerrar esse assunto, tá? Não existe isso. Procuramos atletas que vão se encaixar e que tenham alta performance. Faremos tudo de maneira planejada. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Esqueçam essa conversa. O que vier disso aí, gente, vocês podem começar a duvidar, tá? Viu uma capa com isso e pode duvidar. E por fim, eu quero falar então sobre o técnico Eduardo Cudê, uma grandíssima decepção e também, para mim, o grande erro da temporada. E eu não sou profeta do acontecido, eu não sou engenheiro de obra pronta, muito pelo contrário. Desde a saída do técnico, ou muito antes da saída dele, eu disse aqui que o Eduardo Cudê aprontou um grandíssimo problema no Atlético, e o primeiro deles foi a instabilidade emocional provocada por ele com os jogadores, primeiro porque estava duvidando dos atletas, falou que o elenco era curto, chegou a dizer que pediu fulano, mas que trouxeram Beltrano. Veja bem a gravidade da situação emocional provocada pelo técnico Eduardo Cudê aqui no Atlético. Segundo ponto, não menos importante, ele teve vários atritos dentro, sim, do elenco e com a diretoria, tá? Um camarada extremamente instável emocionalmente que provoca vários tipos de reações em cadeia. Você ter um homem-bomba como é o técnico Eduardo Cudê, gente, é completamente, insalubre, porque o jogador não sabe se ele pode ser titular, ele não sabe se ele é bom o suficiente para estar com aquele treinador e, ao mesmo tempo, a gente viu várias declarações, inclusive do Hulk, contestando as decisões do técnico, né? Uma eliminação vexatória para o Corinthians em São Paulo, vexatória, talvez uma das piores da história do Atlético, correspondente ao mesmo patamar do Afogados. Enfim, o Atlético de Eduardo Cudê foi uma grande decepção e o maior erro da temporada. Digo ainda, para fechar esse comentário, tá? Contratações completamente equivocadas e que vieram a pedido do treinador, ao qual o diretor de futebol confiou no treinador, a diretoria confiou também nele, mas nada era o suficiente. Quem sabe agora no Internacional, ao qual o elenco era muito melhor do que o do Atlético, né? Bem menos curto, o Eduardo Cudê não fique pedindo mais reforços, se assim ele conseguir seguir por lá, porque já estão dizendo no Rio Grande do Sul que nem sabem se o Cudê vai permanecer. Afinal de contas, está lutando
contra o rebaixamento, já encara de cara o arquirrival, o Grêmio. A vida não tá fácil, né, Cudê? Mas é claro, a gente respeita sim o treinador e a pessoa. Agora, o que fez aqui no Galo certamente prejudicou demais a temporada. Eu não tenho dúvida de todo o meu coração, de que se o Luiz Felipe Scolari estivesse aqui desde o início da temporada, o ano do Galo seria completamente diferente. E vendo o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né, não só pela evolução do Galo, mas pela fragilidade daqueles que estão lá na ponta, o Atlético estaria sim brigando pelo título. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Quero falar aqui sobre a Biotecna, é uma escola técnica séria, são vários cursos onde você vai se profissionalizar do início ao fim do curso. Mensalidade fixa de R$ 97, gente. Tá sem emprego? Faz o curso técnico, meu amigo. Arruma um emprego para você, sério, ordeiro. Tem a carteira assinada, R$ 97 do início ao fim do curso. Não dá bobeira mais não. E pra gente fechar, tá? A Camila Ferraz aí, ó, a quantidade de cabelão. Eu sempre falo pra vocês, o cabelo não para de crescer. Vocês vão acionar a Camila Ferraz lá, não é brincadeira isso não, gente, porque tem muito homem, muita mulher, às vezes também, que evita de procurar os tratamentos. Isso é uma besteira que tem. Sabe, seu cabelo tá caindo aí, procure eles. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu caso. Antes de sair, se inscreva no canal, deixa o like. Às vezes você fala assim, o moço já tá conseguindo muito like, deixa pra lá. Não, deixa o seu like, meu amigo. 1.500 nas próximas 24 horas. Dá essa moral aí, beleza? Tamo junto e misturado, te espero amanhã. Eu vou nessa. Fui!